Fala, personal trainer, tudo beleza? Meu nome é Guilherme Melete, sou personal trainer, sou coordenador técnico da Fits Health e hoje estou aqui trazendo para vocês mais um conteúdo do nosso canal da Fits Trainer e ele tem a ver com variáveis de treino. Agora eu já quero adiantar para você, se você ainda não assistiu o nosso vídeo que fala sobre variáveis de treino, eu recomendo que você dê pausa nesse vídeo aqui e vai assistir o outro vídeo primeiro, porque esse daqui é uma sequência, uma continuidade daquele. Então não fará muito sentido você pegar no meio da coisa. Então assista o outro vídeo, depois vem para esse, que aí as coisas vão se encaixarem. Então hoje a gente vai falar sobre outras 4 variáveis de treino que eu mencionei no vídeo anterior, que complementam aquelas anteriores. No vídeo anterior eu falei sobre a frequência semanal, a periodização de treino e a intensidade e o volume, que são 2 variáveis que contemplam a periodização. Então, para esmiuçar mais essas 4 variáveis, a gente vai falar aqui hoje sobre, primeiro, metodologia de treino, segundo, cadência, terceiro, número de séries e quarto, número de repetições. E para começar esse vídeo, a gente vai falar sobre as metodologias de treino, que são variáveis de treino importantíssimas para conseguir construir uma periodização de qualidade, utilizando do princípio da variabilidade, que é bastante importante. Se não sabe, vai pesquisar. Tem outro conteúdo nosso que fala sobre os princípios de treinamento também. Então, o princípio da variabilidade diz que você tem que variar nos treinos, né? Tem que estimular de formas diferentes para também questões motivacionais do teu cliente. Então, metodologias são variáveis que servem para isso também, variar nos treinos e obviamente dar estímulos diferentes e jogar com o volume e intensidade de acordo com a metodologia que você escolhe. Então, são várias as metodologias de treino. Há uma linha de trabalho também de alguns profissionais que não utilizam de muitas variáveis de metodologias de treino e acabam ficando sempre no beabá. E mais uma vez, dá resultado. Você fazer uma série múltipla, que é aquela série intervalada que você faz e descansa, e ficar assim a vida toda, você consegue entregar resultado para o teu cliente. Só que vai ficar desmotivante. Ele vai perceber que tem outro profissional que usa outras metodologias, que estimulam de forma diferente. Então, estrategicamente também, tem que fazer uso, tem que ter conhecimento das metodologias de treino e fazer uso para construir uma linha a médio e longo prazo. Então, se você não tem domínio sobre metodologias de treino, vai dar uma pesquisada, também tem conteúdo nosso que fala a respeito disso, vai dar uma pesquisada, levanta todos os nomes de metodologias, não são todas que você vai conseguir utilizar com os seus clientes, porque de repente você na tua carteira não tem todos os perfis que contemplam a possibilidade disso, mas tem várias metodologias ali que dá para ser utilizadas. Então, precisa ter conhecimento técnico sobre isso. O que cada uma faz, para que você vai utilizar aquilo para determinado perfil e objetivo. Então a gente pode listar aqui a série múltipla, que é a série mais simples, faz e descansa. Tem o B7, 2 exercícios seguidos. Super série também 2 exercícios seguidos. Série composta também 2 exercícios seguidos. Aí as literaturas diferem. Uma fala que B7 são 2 exercícios seguidos para o mesmo grupo muscular. A série composta, numa outra literatura, fala que são 2 exercícios seguidos para o mesmo grupo muscular. E a super série fala que são 2 exercícios seguidos para grupos diferentes. Tem a super série agonista-antagonista, então, que são os agonistas e antagonistas seguidinhos. São algumas metodologias. Drop set. Atinge a capacidade funcional numa determinada carga, número de repetições, deu fadiga, diminui a carga sem descanso, faz mais um pouco, diminui a carga, faz mais um pouco, é uma outra metodologia. Rest pause, 10, 15 segundos de intervalo entre uma série e outra e segue fazendo. Exaustão, ou pré-exaustão ou pré-fadiga. Triset, circuito, pirâmide crescente e decrescente completa. Então, são inúmeras as metodologias de treino que nós temos que utilizar a nosso favor para enriquecer o treino. Se você fica em 1, 2, 3 metodologias num meso-macro ciclo, o teu planejamento é pobre. O teu cliente a médio e longo prazo vai perceber. Então, mais uma vez, não são todos os clientes que exigem isso e que são atentos a isso, mas para aquela porcentagem que você tem de clientes que quer resultado, quer rendimento, quer motivação, quer coisas diferentes, que procurou você porque estava lá naquela homeostase treinando sozinho. Então você tem que entregar essa variabilidade. Você é que estudou para isso e tem que passar esse conhecimento para ele. Então não negligencie as metodologias de treino. Então, para ficar claro, eu estou sempre falando a respeito da palavra variável de treino.
Então, metodologia de treino é mais uma variável de treino que deve estar no teu planejamento, na tua periodização. E acontece com alguma frequência, vou contar casos meus aqui. Quando vem um cliente novo para mim, que já treinou com outro personal trainer, já teve uma outra experiência de atendimento personalizado então, e eu começo a aplicar a minha metodologia de trabalho com esse novo cliente, e ele começa a dizer que ele nunca fez isso ou nunca fez aquilo, que o personal anterior dele nunca tinha explicado isso daquela forma para ele, que ele nem sabia que existia essa metodologia de treino. Isso tem que ser visto como uma forma muito positiva. Quer dizer o quê? Nós somos personal trainers e somos contratados para entregar resultados físicos, de saúde, qualidade de vida ou estéticos, mas nós também somos educadores. Então é nosso papel educar, ensinar o nosso cliente. E quando ele diz para nós que ele aprendeu coisas com a gente que ele não tinha aprendido com o personal anterior, é muito bacana, satisfatório, é positivo, mostra que você está no bom caminho, que você vai reter esse cliente. Então mostra conhecimento. Então utilizar as metodologias de treino faz com que ele nunca entre na homeostase, você consiga distanciar ele de uma desmotivação, ele vai ficar sempre surpreso, nunca sabe o que vai acontecer, obviamente dentro de um planejamento. Então essa história de a gente ser educador é muito interessante, vale a pena você pensar sobre isso e aplicar isso no teu trabalho com o teu cliente, porque ele te contrata, ele está dando o tempo dele, o corpo dele, a saúde e o dinheiro nas tuas mãos. Tem que haver uma reciprocidade, você tem que entregar algo para ele também. Você vai entregar a saúde, né? Você vai entregar o que ele veio buscar de objetivo estético de saúde, e vai entregar conhecimento. Não basta chegar aqui, dar o treininho e vai embora, entrega conhecimento. Não são todos que estão abertos para isso também, mas com um jeitinho ali você vai perceber quem tem mais abertura para você entregar conhecimento e mostrar o teu conhecimento. E as metodologias de treino são estratégias muito interessantes, porque são muitas que você, uma vez que você constrói a periodização, você consegue mostrar para ele na sequência, qual metodologia vai vir agora e qual vai vir na sequência e por que vai vir essa metodologia na sequência e fazendo aquele jogo de volume e intensidade. Então, você só tem a ganhar com essa variável de treino. Então, trazendo nossa conversa lá do primeiro vídeo, em que a gente falou de frequência semanal, periodização de treino, volume e intensidade, a metodologia que a gente falou agora está inserida nesse processo. E as outras 3 variáveis que eu vou falar nesse vídeo, que são cadência, número de séries e número de repetições, também totalmente ligados e associados. E eu vou falar primeiro sobre o número de séries, número de repetições e depois cadência. Então, número de séries. Quantas séries eu tenho que fazer daquele exercício e fazer isso na organização dos treinos dos meus clientes? Tudo é muito relativo, vai depender. Mas é uma variável de treino que você tem que ser estratégico. Aquelas pessoas que estão vindo do sedentarismo, não é interessante você fazer 3, 4, 5 séries com aquela pessoa, porque você vai fadigar, vai exaurir demais, vai fazer o corpo da pessoa inflamar de uma forma que a gente não quer. Então, pessoas que estão vindo do sedentarismo, pessoas que não têm grande consciência corporal, não têm força, você vai ficar ali no número de séries de 1 a 2. Até inclusive tem um caso que aconteceu comigo lá quando eu me formei, que eu ainda era inexperiente, e a primeira academia que eu fui contratado, e eu já fui como professor formado, fui jogado na sala e tinha que prescrever fichinha para todo mundo que aparecesse. E eu, com a minha pouca experiência, caiu na minha mão uma menina de 16 anos, toda frágilzinha, parecia uma bonequinha de porcelana, nunca tinha feito nada na vida, ela era bailarina e não fazia mais nada da vida. E eu planejei uma fichinha de iniciação para ela e eu me deixei levar por ela. Eu acompanhei ela no primeiro treino e perguntava se estava fácil, estava difícil, ela sempre falando que estava muito fácil e eu coloquei lá alguns exercícios para ela fazer 3 séries. O que aconteceu foi que essa menina ficou de cama no dia seguinte, que ela deu febre, porque inflamou todo o corpo dela, ela não tinha experiência nenhuma disso. Naquele momento que ela estava treinando, estava tudo muito tranquilo, porque eu realmente coloquei cargas leves, só que eu dei um volume grande no treino. Eu coloquei 3 séries ali em alguns exercícios, o que gerou uma inflamação no corpo dela e não foi nada interessante. Ela ficou de cama, ficou com febre, a mãe foi lá reclamar na academia, deu um BO legal. Foi minha primeira experiência negativa enquanto professor de sala de musculação. Aquilo ficou marcado para mim por muitos anos, inclusive estou contando isso para vocês depois de muitos anos, como ficou marcado, mas eu aprendi com aquele erro lá e entendi que número de séries é uma variável importante, tem que ser levado em consideração e você vai começar a aumentar esse número de séries conforme a evolução do teu cliente aumenta.
E associado ao número de séries, vem a outra variável que é número de repetições. Quantas repetições fazer com cliente X, cliente Y? É óbvio que também é tudo muito relativo, depende dos objetivos e depende da fase. Como eu falei lá sobre volume e intensidade, então o número de repetições está muito associado a isso. A maior volume, menor intensidade, ou maior intensidade, menor volume. Mas é importante variar, é importante dominar isso e é importante registrar. Tá? Na Fitz Health aqui a gente tem a nossa prescrição de treino, nós trabalhamos, todos os nossos treinos são prescritos, nome do exercício, série, repetição, carga, então fica tudo registrado para a gente não correr o risco de esquecer. Então, através desse registro, através da periodização que a gente faz e dos registros de cada treino, a gente consegue ver essa linha, essa alternância de volume e intensidade. Então, número de repetições não é algo assim ao léu, tá? É uma coisa importante, também há muitos profissionais que não seguem essa variável de uma forma muito criteriosa. Por quê? Porque muita gente trabalha com falha técnica e falha mecânica somente. E eu já fiz um vídeo sobre falha técnica e falha mecânica que é muito importante, muito bacana, vale a pena assistir também esse vídeo, mas não dá para ficar preso a isso. Numa periodização, pensando a longo prazo, não dá para você pensar que você tem que deixar de lado o número de repetições que o teu cliente vai fazer e pensar só na técnica e na falha mecânica. Porque se você não estipular agora, nessa fase, próximo de quantas repetições ele vai fazer, você nunca vai conseguir fazer fases diferentes, porque ele estará sempre sujeito a fazer o mesmo número, próximo de um mesmo número de repetições e atingir a falha técnica e falha mecânica. Então, para pensar em periodização e volume e intensidade, pensando que intensidade é mais carga, você tem que pensar em menos repetições. Pensando que volume é mais tempo, você tem que pensar em menos carga e mais repetições. Então tem que diferenciar isso e tem que mostrar isso para o teu cliente, né? Tem que ter aquele discurso de que são variáveis de treino que vai interferir no resultado, para ele perceber a importância de aceitar isso, assumir esse compromisso contigo e respeitar essas curvas. Então, mais uma vez, isso falo por experiência própria. Pensa aí na tua carteira de clientes, pensa aqueles clientes que são mais reclamões, aqueles clientes que não gostam de fazer muitas repetições e que ele fica satisfeito em fazendo 8, 10 repetições. Bacana, mas o que 8, 10 repetições vai gerar de resultado no nosso cliente? Vai exigir que a gente tenha que colocar uma carga alta. Então, um treino de 8, 10 repetições é considerado um treino de alta intensidade, daí para baixo. Então, se você ficar sempre 6, 8, 10 repetições, o treino vai ser sempre intenso. Nunca vai haver um estímulo de volume, ou seja, mais repetições. Então, é uma variável que tem que se jogar com ela. Mais uma vez, se o cliente não gosta, explica a importância será um período de tempo mais curto e o que ele mais gosta de fazer vai ser dedicado a um tempo maior. Mas é importante variar o número de repetições para sair da homeostase. E as metodologias de treino que eu falei anteriormente estão muito associadas aos números de repetições, né? Na drop set, por exemplo, você vai fazer ao final dos drops, você vai fazer várias repetições. Só que você vai atingir a fadiga funcional ali com uma carga alta de intensidade, vai reduzir, vai fazer mais algumas e mais algumas. Então tem que estar pré-estipulado quantas vai acontecer mais ou menos com o feeling que você já tem também do teu cliente para saber quantas é que ele vai fadigar. Uma outra metodologia que é a pirâmide crescente ou decrescente, você estipula um número de repetições na primeira, na segunda você vai aumentar o número de repetições e vai diminuir carga, na terceira você vai mais ainda e depois você vai voltar. Então, o cliente ele precisa ter um norte, ele precisa saber até mais ou menos onde ele vai chegar. A coisa não precisa ser tão criteriosa, a gente sabe isso na prática, tá? Não estou falando aqui também coisa que não acontece. Na prática a gente percebe que nem sempre dá para ser quadradinho e chegar a 8, a 12, a 16 repetições e depois voltar. Mas próximo disso, o cliente precisa ter um norte. Há alguns que não, mas eu falo por experiência própria. Agora me veio à cabeça, inclusive, uma cliente minha, que ela sempre diz isso. Ah não, pelo amor de Deus, não me fala que eu tenho que fazer até fadigar, me fala que número de repetições que eu tenho que fazer. Aí falou, tudo bem, dentro da estratégia que a gente está utilizando agora, dessa curva de intensidade que a gente está utilizando agora, você tem que chegar até tal. E aí ela vai se basear nisso e vai se dedicar para fazer com a melhor qualidade possível esse número de repetições. Então com ela não funcionaria de jeito nenhum eu falar para ela que ela tem que fazer até a fadiga. Ela se confunde, ela não se concentra e não consegue fazer da melhor forma possível.
E a última variável desse vídeo de hoje nosso é cadência. O que é cadência? Você sabe o que é cadência, essa palavra? Ela significa uma outra coisa que é como a gente mais fala normalmente, que é a velocidade de execução da repetição. Chama-se cadência. Se você não sabia, passa a utilizar essa palavra, esse termo técnico, tá? Para mostrar conhecimento para o teu cliente. Faz mais devagar, faz mais rápido, a velocidade tua tá alta ou tá baixa, tudo bem, é legal, mas você falar que a cadência, você precisa melhorar a cadência, é algo mais chique, e não só pelo ser chique, porque é a palavra que foi criada para isso. Então, velocidade de execução. Dependendo da metodologia, dependendo do objetivo, há velocidades diferentes. A cadência é importante porque imagina aquela pessoa, e eu quero que você pense aí também nos seus clientes, da sala de musculação ou de profissional, aquela pessoa que faz o exercício muito rápido. Ela não tem paciência, ela faz muito rápido. Qual é a consequência dela fazer uma repetição muito rápida? Ela estará sujeita a não ter qualidade na execução, né? A desrespeitar a postura. Então vamos pensar no exercício básico aqui, uma rosca direta, em que ele faz um exercício muito rápido. Ele vai colocar a coluna dele em risco. E você vai estar colocando em risco, você é o responsável pelo teu cliente. Então, a cadência vai ajudar na segurança do exercício também. Então, o fato dele fazer mais devagar vai fazer ele pensar em todas as fases do exercício, respeitar todas e ter essa consciência corporal de contrair o abdômen, não sobrecarregar a lombar, estimular a fibra do princípio até o fim, né? Fazer um alongamento quase que total da fibra e encurtamento total. Então, vai enriquecer no treino, vai entregar qualidade, vai otimizar o exercício. Então, nesse quesito, já a cadência é muito importante. Assegurar o exercício, a qualidade do exercício e a postura e entregar a segurança para o cliente, né? Não correr o risco de chegar no fim do treino e ele está lesionado por uma bobeira. E também por conta dos objetivos. Um treino de potência é um treino mais rápido. Então, uma pessoa que vai treinar, que você vai colocar um cliente teu para treinar potência, ele tem que ter passado por outras fases antes, porque o treino de potência é um treino de explosão, né? Então é um treino mais rápido. Então ele tem que estar preparado para pensar muito rápido e para que naquele momento rápido de execução ele não saia da postura e não comprometa o exercício e a saúde dele. Então ele vai passar por uma fase anterior em que a cadência não será tão rápida, para ele aprender, para ele pensar em todas as fases. Uma vez que ele aprende, você vai para um treino de potência com ele em que ele vai fazer a cadência mais rápida. Então, naquela literatura que já é uma literatura antiga, lembra lá, quem estudou isso? Cadência, que são 4 numerozinhos. Então, por exemplo, cadência 2-2 ou 2-0-2-0. Então você leva 2 segundos para fazer a fase concêntrica, 0 segundos aqui, ou seja, não para nada, faz 2 segundos para fazer a fase excêntrica e também 0 lá embaixo. Então fica 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isso é uma cadência 2-2 ou 2-0, 2-0. É a cadência mais tradicional, vamos dizer assim. Muita gente não consegue fazer a positiva, a concêntrica em 2 segundos, aí acaba saindo um 2-1. Faz 2 na excêntrica e 1 na concêntrica. Então vamos dizer que o 2-2 ou 2-1 são os mais tradicionais. Então, por questões de segurança, deve respeitar essa cadência. Mais uma vez, uma pessoa que está muito habituada e vai treinar potência vai fazer mais rápido. Do contrário, por segurança, você segura a onda ali. E aí, treinos em que você quer utilizar a metodologia, por exemplo, de negativa. Então, a excêntrica tem que ter uma cadência mais lenta. Então, você vê como é que as coisas se associam. As variáveis não trabalham independentemente, todas estão juntas. Então, a metodologia negativa usa de uma cadência mais lenta na excêntrica, né, na fase negativa. Então, usando o mesmo exemplo da rosca direta. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Que é uma tentativa de fazer um treino lento, que vai também gerar hipertrofia, vai gerar um desgaste grande, uma exaustão grande no músculo e o cliente vai sentir o resultado desse tipo de treino. Então, para vocês verem, não é algo assim que se usa ao léu, você tem que dominar isso, tem que explicar isso para o teu cliente, para que ele se sinta inserido e para que ele perceba que nessa fase a cadência vai ser a metodologia vai ser o número de séries e repetições vai ser mas que na outra fase, que vai ter um volume ou uma intensidade diferente, tudo isso vai mudar e de forma coerente. Nada é feito por acaso, ou pelo menos nada deve ser feito por acaso.
E é por isso que eu estou aqui hoje, que é para entregar essa minha experiência para você que está buscando mais conhecimento. Tá? A gente aprende muito com os nossos erros, principalmente, e adquire mais experiência conforme a gente vai acertando. Então, unir todas essas variáveis é a união de acertos, né? Você percebe que está tudo interligado e que você utilizar isso com o discurso técnico, utilizando as palavras variáveis e todas elas com o teu cliente, você só tem a ganhar com isso. Para além de entregar resultado, ele vai falar bem de ti, porque ele vai se sentir seguro e ele vai ser o teu outdoor a todo momento. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo vídeo do tema variáveis de treino. Nós vamos ter um terceiro vídeo ainda que vai falar sobre outras 4 variáveis e que tudo isso vai se completar. Então, fazendo aqui uma recapitulação, no primeiro vídeo, frequência semanal, variável importantíssima, periodização de treino, intensidade, volume, metodologias de treino, número de séries, número de repetições e cadência. Tudo ligado, tudo depende de você, profissional, pensar no teu cliente, entregar, otimizar os resultados com ele e você pensar na tua carteira de clientes para não ficar patinando e perde cliente aqui, corre atrás de outro ali. Quanto mais tempo você conseguir ficar com os teus clientes, sinal de sucesso é a retenção e estabilidade financeira. Então eu te espero no próximo vídeo para a gente completar, para unir essas pontinhas que ficaram soltas aí, que são as outras variáveis então, que vai justificar tudo isso que a gente vem falando. Valeu? Abraço, até o próximo vídeo.